Imagina a seguinte cena: você está no posto, fardado, crachá no peito, rádio na cintura, e além de tudo isso, uma câmera presa na sua farda gravando cada passo, cada abordagem, cada palavra com o usuário. Alguns colegas dizem que é proteção para o vigilante, outros garantem que isso é ilegal. Tem a empresa querendo instalar em todo o mundo e muita gente com medo de ser demitida se recusar. Afinal, vigilante pode ou não pode usar câmera corporal? É obrigatório? É proibido? E o que a lei realmente diz sobre isso em 2024 e 2025? Vamos direto ao ponto. Hoje, no Brasil, não existe uma proibição geral que diga: vigilante está proibido de usar câmera corporal. Mas também ainda não existe uma lei nacional específica que obrigue todos os vigilantes privados a usarem bodycam. O que existe, de um lado, é o novo Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, a Lei 14.907/2024, que fala de circuito interno de imagens e outras obrigações de segurança, e, de outro, um projeto de lei no Senado, o PL 285/2024, que quer tornar obrigatório o uso de câmera corporal para vigilantes na chamada vigilância patrimonial. Enquanto o projeto não vira lei, a regra é: a empresa de segurança pode implantar a bodycam, desde que respeite a legislação trabalhista na regulamentação da Polícia Federal e principalmente a proteção de dados e de imagem de clientes e trabalhadores, especialmente sob a ótica da LGPD. A Lei 14.967/2024, que substituiu a antiga Lei 7.102/83, define as bases do trabalho de segurança privada, incluindo vigilância em bancos, transporte de valores, segurança pessoal e outras modalidades. Ela obriga, por exemplo, que postos de atendimento bancário tenham, no mínimo, um vigilante armado ou com arma de menor potencial ofensivo, e que esses locais contem com sistema de circuito interno de imagens, com armazenamento por pelo menos 60 dias em ambiente protegido. Ou seja, o Estatuto já exige que o ambiente sob vigilância tenha câmeras de gravação, mas fala em sistema de CFTV e circuito interno, não cita diretamente câmera corporal na farda do vigilante. Na prática, a lei garante que a imagem faz parte da estratégia de segurança, mas não desce ao detalhe de dizer que tem que ser câmera na farda. Quem entra no detalhe das câmeras corporais para vigilantes é o PL 285/2024, apresentado pelo então senador Flávio Dino. Esse projeto quer alterar a legislação de segurança privada para obrigar o uso de bodycam nas fardas de vigilantes que realizam vigilância patrimonial, ou seja, em eventos e estabelecimentos públicos ou privados para a proteção de pessoas e patrimônio. O texto que está em análise no Senado diz que a finalidade é reduzir abusos, aumentar a transparência e proteger tanto o vigilante quanto o usuário. Ele prevê que as câmeras gravem áudio e vídeo, que o material possa ser compartilhado com a Polícia Federal ou o Ministério Público para a apuração de crimes e que haja regras específicas sobre armazenamento das imagens, inclusive prazo mínimo e controle de acesso. Microempresas e empresas de pequeno porte seriam dispensadas para evitar custo excessivo, mas para a maioria das operações, a ideia é tornar a câmera corporal obrigatória. Enquanto o PL não vira lei, o que está acontecendo? Muitas empresas de segurança privada e contratantes, como shoppings, supermercados, hospitais, transporte urbano e até condomínios, começaram a testar o uso de bodycams em vigilantes por conta própria, especialmente depois de ver os resultados do uso de câmeras corporais em polícias militares pelo país. Estudos citados pelo próprio Senado mostram que o uso de bodycam em agentes de segurança tende a reduzir níveis de violência, reclamações e distorções de relatos, justamente porque tudo fica gravado. Para o vigilante, isso pode ser proteção. Se um usuário acusar abuso injustamente, a gravação pode mostrar que a abordagem foi correta. Para o contratante, ajuda a controlar o serviço. Mas para ser lícito, esse uso tem que ser regulamentado internamente, com política clara de privacidade, aviso aos usuários e respeito às normas de proteção de dados pessoais. Aí entra um ponto fundamental: LGPD e proteção de dados. A câmera corporal grava rosto, voz, comportamento, às vezes até documentos que o cliente mostra na frente da lente.
Tudo isso são dados pessoais, muitos deles sensíveis. Textos jurídicos sobre bodycam e proteção de dados ressaltam que empresas privadas não podem simplesmente filmar qualquer coisa, guardar essas imagens para sempre e usar como quiserem. Elas precisam definir uma base legal para o tratamento dos dados. Por exemplo, legítimo interesse em garantir segurança do local, informar os titulares de que estão sendo gravados, limitar o acesso às imagens e estabelecer prazos de retenção coerentes com a finalidade, como prevenção de incidentes e produção de prova. Se um sistema de bodycam em segurança privada ignora completamente a LGPD, por exemplo, permite que supervisor copie vídeos para uso pessoal ou divulgação em grupos, isso pode ser questionado judicialmente e gerar responsabilização da empresa e até do vigilante, dependendo do caso. Do ponto de vista trabalhista e operacional, é importante separar duas questões: pode usar e é obrigado a usar. Hoje, como o PL ainda não virou lei, não existe uma obrigação geral em todo o Brasil que force o vigilante a usar bodycam. Porém, a empresa pode estipular, no seu regulamento interno, que o uso de determinados equipamentos faz parte das condições de trabalho, assim como o uso de uniforme, colete balístico, rádio e EPIs. Se a empresa adota o projeto de câmeras corporais, estabelece regras claras, treina os vigilantes e inclui isso na rotina, o uso da bodycam tende a ser visto como mais um equipamento de trabalho, que o vigilante deve utilizar corretamente. O que foge da linha é instalar câmera escondida, usar gravação para perseguir funcionário, expor imagem de trabalhador em grupo de WhatsApp ou redes sociais, ou gravar ambientes sensíveis sem necessidade, o que pode caracterizar abuso, desvio de finalidade e violação de direitos de personalidade. Agora, no meio deste vídeo, é a sua vez de entrar na conversa. Comenta aqui embaixo se na sua empresa já existe ou já foi falado sobre câmera corporal para vigilantes. Você já usou bodycam na farda? Acha que isso te protege ou te deixa mais pressionado? Já viu algum caso em que a câmera ajudou a provar que o vigilante estava certo ou, ao contrário, serviu para apontar abuso? Diz também em que tipo de posto você trabalha: banco, carro forte, shopping, hospital, escola, transporte, para a gente entender melhor onde essa discussão está mais forte hoje na segurança privada. Voltando, uma dúvida bem comum é: se a lei ainda não obriga, eu posso recusar usar a câmera corporal? A resposta não é tão simples. Se a empresa de segurança implementou oficialmente o sistema de bodycam, ajustou o contrato com o tomador, comunicou às autoridades competentes, como a Polícia Federal se for o caso, e está seguindo as normas trabalhistas e de proteção de dados, o uso da câmera tende a ser entendido como parte do exercício da função. Nesse contexto, recusar sistematicamente pode ser visto como descumprimento de ordem de serviço, sujeito a sanções disciplinares. Por outro lado, se a empresa está improvisando, sem política escrita, sem explicar em que situações grava, sem controle de acesso, sem aviso ao público, o vigilante tem mais margem para questionar, procurar o sindicato e exigir que a implantação seja feita de forma correta, até porque qualquer erro pode recair também sobre ele, caso as imagens vazem ou sejam usadas indevidamente. Outro ponto importante é que a Lei 14 de 1907 de 2024 fala em sigilo profissional do vigilante, ressaltando que ele deve manter confidencialidade, salvo para denunciar ações delituosas. Ao mesmo tempo, essa mesma lei exige sistemas de imagens em vários tipos de postos, especialmente bancários, com armazenamento em tempo real por pelo menos 60 dias. Isso mostra um equilíbrio delicado. De um lado, o vigilante é peça central de um sistema de vigilância por câmeras. De outro, ele tem dever de sigilo. A câmera corporal, quando usada, aumenta esse desafio. O que ela grava, onde isso é armazenado, quem pode assistir, por quanto tempo, e em que condições essas imagens podem ser compartilhadas com polícia, Ministério Público, advogados ou o próprio cidadão filmado. Projetos como o PL 285/2024 e diretrizes recentes sobre bodycams em segurança pública sugerem que, no futuro próximo, haverá regras mais claras também para a segurança privada, inclusive sobre acionamento automático, tempo mínimo de armazenamento,
proibição de apagar gravações relevantes e transparência sobre o uso das imagens. No dia a dia, enquanto essa regulamentação específica não vem, alguns cuidados práticos podem ajudar o vigilante que já está usando ou vai usar câmera corporal. Sempre seguir as instruções de acionamento da empresa, evitando gravar espaços onde não há necessidade de segurança, como banheiros e vestiários. Não usar o equipamento para fins pessoais, como filmar brincadeiras, expor colegas ou fazer conteúdo para redes sociais. Nunca copiar ou compartilhar imagens sem autorização formal. E registrar por escrito, em livro de ocorrência ou sistema, eventuais falhas de equipamento ou situações em que o vídeo pode ser importante como prova. Por exemplo, abordagens delicadas, agressões contra o vigilante, discussões graves, tentativas de furto ou desacato. Assim, se mais tarde houver uma sindicância, reclamação de cliente ou ação judicial, haverá um rastro de que aquela gravação existe e pode ser oficialmente requisitada. Em resumo, hoje a resposta para a pergunta: vigilante pode usar câmera corporal? Pode, desde que o uso seja implantado pela empresa dentro da lei, respeitando o Estatuto da Segurança Privada, as normas da Polícia Federal, a legislação trabalhista e a proteção de dados e de imagem dos envolvidos. Ainda não é obrigatório para todos os vigilantes, mas há um projeto em andamento no Senado, PL 285/2024, que pode tornar o uso de bodycam obrigatório na vigilância patrimonial nos próximos anos, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas e risco de conflito. O cenário aponta para um futuro em que a câmera corporal se torna tão comum quanto o colete e o rádio, e o desafio vai ser garantir que isso sirva para proteger o vigilante e o cidadão, e não para violar direitos. Se este roteiro te ajudou a enxergar melhor os prós, contras e limites legais da câmera corporal para vigilantes, compartilhe este vídeo com os colegas de posto, nos grupos da categoria e com quem está preocupado com essa mudança. Deixa nos comentários se, na sua opinião, a bodycam é mais aliada ou mais ameaça para o vigilante e que dúvidas você ainda tem sobre o tema. E para continuar recebendo conteúdos claros sobre direitos, deveres, aposentadoria e novidades da segurança privada, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente bastante e compartilhe. Cuidado. Informação bem usada é a melhor câmera que o vigilante pode levar, porque grava na cabeça o que realmente protege a sua carreira.